acompanhe comigo aí em Mateus 7. Vou começar do versículo 1, se você quiser acompanhar na tela ou na sua Bíblia. A palavra de Deus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Faça você primeiro ao teu irmão aquilo que você quer que ele te faça. Faça você primeiro ao teu irmão aquilo que você quer que ele te faça. Faça você primeiro ao teu irmão aquilo que você quer que ele te faça. Repare que a lei da ação e reação, ela apresenta uma certa ordem e também mostra algumas perspectivas diferentes. E Jesus então faz advertências aos seus discípulos com relação a essa ação e reação. A primeira é que aquele que, como ação, julgar, ele sofrerá a ação de ser julgado. Aquele que for criterioso em sua ação, usar de sabedoria, discernimento em sua ação, esse será preservado. Aquele que pedir, buscar e bater, esse será atendido. Interessante que no texto que nós vamos estudar, os parágrafos, eles iniciam e apresentam uma certa ordem, uma estrutura semelhante a um semáforo de trânsito. O primeiro parágrafo, não julgueis, é semelhante a uma luz vermelha de um semáforo de trânsito. Ele indica um não absoluto, independente ou independendo da situação. O segundo parágrafo, não deis aos cães o que é santo, é semelhante a uma luz amarela de um semáforo. E aí Jesus adverte os seus discípulos que nessa situação eles terão que ter discernimento, critério nos relacionamentos que ocorrem no reino de Deus. E dependendo da situação, eles terão que saber se vão em frente nos relacionamentos ou não. O terceiro parágrafo, pedir, buscar e bater, é semelhante a uma luz verde de um semáforo, indicando que, nesse caso, o discípulo tem livre acesso e trânsito.
Primeiramente, é importante explicar o que Jesus não está querendo dizer nesse nosso primeiro parágrafo. Não julgueis. Julgar na Bíblia pode ter o sentido de separar, considerar, peneirar, selecionar. É como aquele garimpeiro que com a sua peneira ele tem que separar, selecionar o que é puro do impuro, aquilo que é precioso do que é apenas barro. A Bíblia está repleta de passagens, de textos que chamam os filhos de Deus a responsabilidade de, da mesma forma, saber separar o que é puro do impuro, aquilo que é eterno do que aquilo apenas passageiro, terreno, aquilo que é luz daquilo que é trevas. No nosso próprio texto, no segundo parágrafo, no versículo 6, Jesus ele chama a responsabilidade de seus discípulos para que eles saibam discernir o que fazer, como fazer e até onde prosseguir nos relacionamentos. Bom, de que Jesus então está tratando nesse primeiro parágrafo? Jesus está tratando de um julgamento condenatório, um julgamento que busca o erro em tudo e em todos, baseado numa justiça própria, uma justiça do próprio homem. Em contraste com a justiça de Deus, os valores do reino, a sua vontade, os fariseus e escribas, eles elaboraram, eles montaram um sistema de valores próprio deles. E dentro desse sistema de valores, eles julgavam, condenavam automaticamente todos aqueles que não se encaixavam, não se enquadravam a esse sistema de valores. Nós aprendemos aqui que, para se ter um viver correto, é imprescindível uma interpretação correta das Escrituras. Nós aprendemos aqui também que, para se agradar a Deus, é necessário ter uma motivação correta. A intenção dos religiosos daquela época, eles queriam se elevar em detrimento dos outros. Jesus, então, adverte os seus discípulos a que eles não tenham uma justiça hipócrita. A hipocrisia vem da palavra réplica, diálogo. Quem se utilizava do diálogo, da réplica, eram os atores, que para chamar a atenção da plateia, eles usavam da réplica do diálogo para obter aplausos da plateia. Pois bem, quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que eles não caiam no mesmo erro que os fariseus e escribas, ele está falando justamente isso, para que eles não tenham como objetivo o chamar a atenção de homens, para obter aplauso de homens. Mas se aquele que julgar será julgado, quem exercerá esse julgamento? Primeiramente, Deus, que olha o coração e busca no coração do discípulo um espírito humilde e uma consciência da sua miserabilidade. Em segundo lugar, aquele que julgar será julgado pelas próprias pessoas que serão instrumentos de Deus para esse julgamento. E aí Jesus usa um exemplo clássico. Ele usa o exagero do argueiro e a trave. Quem aqui de nós não teve uma situação que você teve um cílio, uma poeira no olho, e irritou de tal forma você que a tua vontade era de colocar a mão ali dentro para tirar aquele cílio, aquela poeira. Só que você não conseguiu fazer isso sozinho, e você pediu auxílio de alguém. Você pediu auxílio para que alguém pudesse assoprar o seu olho ou ajudá-lo a localizar aquele cisco. O argueiro, um cisco, uma partícula, ele representa o pecado na vida de um irmão, que precisa ser tratado, precisa ser retirado. A trave, como um caibro de madeira de construção, ou até mesmo uma trave de um campo de futebol, ela representa a hipocrisia daqueles fariseus
e escribas, que estavam mergulhados em tal justiça própria, que Jesus afirma que eles se tornaram impróprios, indevidos, não condutores, não mais sinalizadores do reino de Deus para as outras pessoas. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Certa vez eu tive que ir até uma consulta, fazer uma consulta por espontânea vontade, espontânea motivação da Mauri. Justamente ela foi junto comigo para saber se eu ia ou não mesmo. E aí fomos lá até a médica. Quando entramos no consultório, a médica nos atendeu, a consulta, mas nós ficamos admirados com a pele daquela médica, daquela dermatologista. A pele lisinha, brilhante, hidratada. E depois que nós saímos daquele consultório, nós comentamos, puxa, como era bonita a pele dela, atraía aquela pele. Nós tínhamos vontade, nós ficamos motivados a ter uma pele como a dela. Quem aqui de nós, que precisando, por exemplo, de uma consulta de um dentista, e você tendo que ir a um consultório de um dentista, Eric, e chegando lá, você entra no consultório do dentista e você olha para os dentes daquele dentista e aqueles dentes amarelos do dentista, com tártaro, a gengiva inflamada, vermelha, certamente nem eu nem você estaríamos motivados a sermos tratados com aquele dentista. É justamente isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Deixa eu tratar o coração de vocês, a vida de vocês, para que vocês sejam aptos a serem sinalizadores, canais, para que as outras pessoas possam vir através de você, através de vocês, para o reino de Deus. E aí chegamos ao nosso segundo parágrafo. Quando Jesus adverte os seus discípulos a que eles não deem aos cães o que é santo, nem lancem as pérolas deles aos porcos. Bem, cães e porcos, se trata aí de uma mesma classe, um grupo específico de pessoas. Os cães, por ser uma espécie de animal mais feroz. Eu coloquei aí um animal menor, que geralmente eles são os mais traiçoeiros. E os porcos pela sua peculiaridade da questão da impureza. O que é santo, ou o santo, como está no original, e pérolas, eles representam tudo aquilo que faz parte das riquezas espirituais do reino. A fé, a verdade, sua instrução, a comunhão entre os santos. Jesus então está advertindo aos seus discípulos que nessa situação eles deverão ter critério a esse grupo específico de pessoas. Quem são eles? Primeiramente, os explicitamente rebeldes à mensagem do Evangelho. Essa pessoa ela já ouviu do Evangelho, está claro para ele quem é Deus, quem ele é em relação a esse Deus, mas ele então responde que ele responde negativamente. Ele não quer essa verdade na vida dele, ele não quer essa instrução na vida dele. É o caso que Lucas apresenta da comissão dos 70 discípulos. Quando Jesus envia os discípulos, aqueles vão até aquelas cidades e ele orienta os discípulos: olha, quando vocês entrarem nas aldeias, vocês vão entrar numa casa e vão falar assim: olha, paz seja nessa casa. Se aquela pessoa crer nessa paz, confiar nessa paz, essa paz ficará naquela casa com aquela família. Se aquela casa, aquela família, eles rejeitarem essa paz voltará para vocês. Olha só a ação e reação do reino. E ele ainda fala aos discípulos ali em Lucas: olha, até o pó da sandália de vocês batam como testemunha de rejeição do evangelho daquelas pessoas. Quem são as outras pessoas que pertencem a esse grupo de advertência? Também são os rebeldes ao evangelho de forma velada, camuflada.
É o exemplo, é o caso dos escribas e fariseus. Eles se diziam interessados no reino, mas, na realidade, eles queriam entrar no reino e permanecer no reino de uma forma própria, de uma justiça hipócrita, não querendo satisfazer a Deus de fato, mas querendo satisfazer a si próprios. Como Jesus tratava esse grupo de pessoas, a essas pessoas que pertenciam a esse grupo? Lembra das parábolas? Jesus falava por meio de parábolas, porque conhecia a atitude daqueles fariseus. Então, também ele mostrava o evangelho de uma forma velada. E outras pessoas que se encaixam a esse grupo de pessoas são os rebeldes quanto ao ensino. São pessoas que estão entre nós, se dizem desejosas da verdade, se dizem desejosas da instrução do evangelho, mas à medida que a palavra, a verdade, a instrução do evangelho vai de encontro aos seus objetivos pessoais, essas pessoas, elas se rebelam contra essa verdade e rejeitam essa verdade. E diz o texto até, Jesus advertindo aos seus discípulos, eles não só rejeitam o alimento, ou seja, as riquezas do reino, mas também eles se voltam contra, com uma ferocidade, se voltam contra aquele que está instruindo, de uma forma rebelde. E chegamos, enfim, ao nosso terceiro parágrafo, que sinaliza, que indica como um sinal verde, indicando que o discípulo aí tem livre acesso e trânsito. O texto diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O primeiro detalhe nesse texto, que é uma ordem. Jesus, assim como ele ordena, não julgueis, agora ele ordena, olha, discípulos, peçam. O segundo detalhe desse texto, Jesus está falando que aquele que pedir, buscar e bater, que são 3 palavras, mas indicam a mesma coisa, indicam a atitude do discípulo. Jesus está falando, aquele que tiver essa atitude, esse com certeza, sem dúvida alguma, esse discípulo alcançará o que está buscando. Mas o que esse discípulo deve buscar? Primeira coisa que nós temos que prestar atenção, nós estamos dentro de um contexto do Sermão do Monte, dentro de um contexto das bem-aventuranças. Como é bom nós podemos estudar a Bíblia, a palavra de Deus com segurança, porque nós vemos que no Sermão do Monte não há um pedido, não há uma preocupação para si mesmo, mas sim uma preocupação para o reino. Jesus então está advertindo que esse discípulo primeiro ele precisa ter consciência que ele, vendo a advertência de Jesus, ele tem a consciência de que, Jesus, eu não quero julgar, mas eu julgo, o meu coração me engana. Senhor, eu quero ter discernimento nos relacionamentos do reino, porque são necessários para o crescimento da tua igreja e do teu corpo, mas eu tenho dificuldade no discernimento, eu tenho dificuldade de ser ensinável, Senhor. Quantas vezes eu escuto a instrução, eu recebo a instrução, mas eu me rebelo contra a instrução, eu resisto a essa instrução dada. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E se nós, irmãos, como discípulos, comprometidos com o reino, olharmos para o Sermão do Monte e olharmos para nós e formos sinceros com o nosso Mestre, Ele é a primeira pessoa interessada em transformar o nosso coração, em olhar para dentro do nosso coração e buscar esse espírito humilde, essa consciência da nossa miserabilidade, e transformar aquilo tudo que é necessário para que nós sejamos bênçãos uns aos outros. Ora, se vós que sois maus
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Chama o grupo de louvor para que eles possam vir à frente. E eu peço que você pense agora no que foi falado. Eu peço que você reflita nesse momento. E você esqueça um pouco da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que veio com você. E olhe para esse mestre, olhe para Jesus. E seja sincero com Jesus. Senhor, o meu coração tem me enganado. Eu preciso de discernimento, eu necessito de sabedoria. E eu quero ser condutor, eu quero ser sinalizador do teu reino. Eu desejo, Senhor. E eu sei que o Senhor é o meu Pai amado, que deseja quanto mais que o teu corpo cresça, que a tua igreja cresça, mas um crescimento saudável. E eu quero participar desse crescimento. Eu quero participar dessa comunhão. Eu quero participar das riquezas que estão acontecendo na tua igreja. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é clara. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio, principalmente aqui, Senhor Deus. Nós não podemos fechar a nossa boca para testificar aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na Igreja da Borda. Obrigado porque aqui nós podemos ter da tua instrução, da tua verdade, da tua comunhão, Deus. Obrigado porque em cada koinonia, em cada reunião informal, a gente pode desfrutar dessa instrução informal também, dessa comunhão uns com os outros. Obrigado pelo ensino que a gente tem recebido aqui, porque tem vindo do Senhor, diretamente do Senhor, ó Deus, a tua repreensão, a tua exortação. Ó Deus, gratos somos, ó Deus, queremos com humildade, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa vida de glória em glória, como diz a tua palavra, Senhor Deus, para que a gente seja, ó Deus, não busquemos aquilo que é nosso próprio, mas que a gente, ó Deus, possa usufruir, ó Deus, do milagre que só o Senhor pode fazer, para que a gente possa ser canal de bênçãos uns para os outros. Em nome de Jesus, amém.